Olá, está no ar mais um programa Terceiro Setor. Hoje nós vamos conhecer o trabalho realizado pela Associação Brasileira de Pais, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros. A ONG Prematuridade.com nasceu em 2011 com um blog e uma página em uma rede social. Com sede no Rio Grande do Sul, hoje ela desenvolve atividades em todo o país. Para falar mais sobre este trabalho, eu recebo aqui no estúdio a Aline Henneman, vice-diretora executiva da ONG Prematuridade.com, Lilian dos Santos Rodrigues Sadek, vice-presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Gustavo Cabral, pai de um bebê prematuro, e Daniel Neres, jornalista e voluntário da ONG Prematuridade.com. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio da TV Alesp. Eu vou começar então com a Aline me contando quando surgiu, como é que surgiu, que história é essa de ter de repente um blog ou uma página numa rede social e virar tudo isso? Então, mais uma vez, obrigada, pelo convite para a gente poder estar compartilhando esse trabalho que a gente está desenvolvendo, então, formalmente desde 2014, como uma associação. Eu sou enfermeira de formação, enfermeira neonatologista, então trabalhei dentro da UTI neonatal do Hospital do Rio Grande do Sul, e junto comigo trabalhava a Denise, que é a fundadora e diretora, então, da associação, que é a nutricionista. Nós tínhamos muita vontade de fazer mais do que fazíamos dentro da UTI neonatal. Esse foi o grande, vamos dizer assim, a mola, para a gente poder transformar esse trabalho que a gente fazia lá dentro em algo mais. Então, a Denise se desligou da instituição pensando em fazer outras coisas e ter mais tempo para se dedicar às famílias dos bebês prematuros. Que esse a gente via que, apesar da gente oferecer o melhor atendimento tecnológico e também humano, que após a alta dessas famílias da UTI neonatal, eles não tinham toda essa cobertura, todo esse atendimento. Então, com isso, se começou então o blog, começamos a escrever a respeito de prematuridade, compartilhar a respeito de prematuridade, e a gente viu que o blog ele ficou pequeno. Então, a gente criou a página no Facebook, onde hoje a gente tem mais de 3.000 famílias, a gente tem mais de 3.000 famílias cadastradas, e começamos com os cadastros e elas nos pediam mais. E no Brasil não existia nenhuma organização que trabalhasse em todo o território nacional. E a gente entendendo que haviam necessidades em todo o território, sabendo que Sul e Sudeste eram áreas onde tinha um melhor indicador em termos do cuidado com o prematuro, então a associação foi criada com um objetivo, talvez um objetivo um pouco mega no início, de atender todo o território nacional. E é isso que a gente faz hoje. Então hoje nós somos uma ONG referência em todo o Brasil para o cuidado das famílias, dos cuidadores, dos familiares e dos bebês prematuros. Foi um passo importante, acredito que desafiador aí, transformar em uma ONG. Muito desafiador. Na verdade, quando a gente deixa de ser apenas uma página e pensa em ser a organização, nós conseguimos dar esse passo em 2014, novembro de 2014, e antes disso foi muito pensado, foi muito estudado para ver se realmente isso poderia acontecer. Porque muitas vezes as entidades, elas sofrem um pouco de preconceito no início. Quando tu dá o start inicial, a primeira coisa que nos perguntavam era a qual hospital ou universidade que vocês estão associados, que vocês são vinculados. E a ONG Prematuridade.com, ela não é vinculada a nenhuma instituição, nenhum hospital. A gente quer realmente ser parceiro e trabalhar junto com todas as instituições, todos os hospitais. Tanto que nós não temos hoje um mantenedor, nós não temos uma empresa que mantenha a organização. Nós trabalhamos por projetos. Então, a cada novo projeto, a gente busca o potencial um potencial patrocinador dentro daquilo que a gente pretende realizar. Isso nos deixa com maior flexibilidade, no sentido de que a gente realmente não quer estar vinculado. Nós queremos realmente fazer um trabalho com todas as instituições que trabalham com os prematuros e com as famílias deles. E me fala uma coisa, Aline, antes, quando vocês tinham um blog, a página na rede social, vocês tiravam dúvidas, conversavam, enfim. Vocês também encaminhavam? Como é que funcionava tudo isso? O que mudou do trabalho quando ele era um blog, uma página numa rede social, e depois quando ele se tornou uma ONG, Vocês conseguiam fazer um outro tipo de atendimento, de repente um atendimento em loco, uma capacitação, enfim. O que mudou de um para o outro na prática?
Quando nós começamos com o blog, a ideia foi alimentar as famílias de bebês prematuros com informações. Então, nós chamávamos, né, especialistas, experts no assunto, para que nos ajudassem, principalmente para falar do follow-up, ou seja, da saída do paciente de dentro da UTI neonatal. Só que a gente via com isso que as pessoas não nos buscavam só para isso, nos buscavam também para saber... o meu filho nasceu com 24 semanas e agora ele está na UTI neonatal, tem um bebê do lado que está acontecendo isso, vai acontecer com ele também? Então a gente começou a tornar esse trabalho referência, no sentido de informar, de poder compartilhar o que a gente tinha de informações, de poder colocar famílias em contato. Então, assim, quando nós passamos do blog para o Facebook, as famílias elas começaram a fazer relações. Então, a dor de uma família era compartilhada com a outra, que muitas vezes não sabiam que realmente aquilo poderia acontecer ou não, e de que forma aquilo tudo poderia ser resolvido da melhor maneira. Então, na verdade, a gente viu que a gente estava criando uma rede de apoio para as famílias. E muito hoje ainda a gente recebe, não só pelo e-mail da ONG, mas pelo Facebook, mensagens no Messenger. Eu sou avó de uma prematurinha, eu não sei o que fazer agora, eu tô com medo porque ela vai para casa, eu acho que a minha filha não tem condições de cuidar. Então, a gente tenta, dessa forma, empoderar a família, o que muitas vezes a gente não consegue dentro da UTI neonatal, o empoderamento do cuidado. Então, a gente tem que fazer isso quando ele saiu da UTI neonatal. Então, a gente tenta organizar orientações, sempre encaminhar, né? A gente sempre pergunta quem é o médico que está lhe atendendo, quem é a sua referência dentro da instituição de serviço, quem a senhora pode procurar para atender essa necessidade. Aleitamento materno é algo que a gente recebe muitas dúvidas, assim. E a mãe do prematuro, o pai do prematuro, o Gustavo está aqui, não me deixa mentir, depois na sua fala talvez ele traga, eles estão inseguros, eles estavam esperando um bebê que fosse nascer com as suas 40 semanas, 39 semanas. Então, ele estava esperando pegar aquele bebê no colo e levar para casa. Mas não, aquele bebê está sendo cuidado por outras pessoas, que não deixam muitas vezes, né, Gustavo? Que segura é pouco, ter contato, né? Então, assim, isso a gente tem que começar a desmistificar. E é isso que a gente faz com a organização. Hoje, sendo uma organização, a gente consegue o quê? Parceiros, um advogado que nos ajuda no atendimento. A gente tem aí um grande problema hoje, que é a questão da licença maternidade, né? Então, a gente consegue um advogado que possa, né, tá ajudando nesses trâmites. A gente consegue pessoas, né, que possam nos ajudar quanto a nutricionista. A gente tem na página da ONG pessoas que trabalham no Brasil inteiro que são referências em prematuro. Porque o que acontece? Quando eles saem de dentro da UTI neonatal, eles conseguem marcar um fisioterapeuta. Só que esse fisioterapeuta ele é muito bom para o adulto e para a criança, mas para o bebê que nasceu prematuro, ele não é. Porque ele não entende o que é uma idade corrigida, que eu acho que depois a doutora Lilian pode falar um pouquinho mais para a gente também, que não entende o que é uma idade corrigida e que a gente não pode esperar daquele prematurinho o mesmo desempenho que o bebê que nasceu a termo. Então, tudo isso hoje a gente consegue elencar. E quanto à questão de capacitação, a gente entendeu, e obviamente que eu como enfermeira puxei um pouco para o meu lado, a gente entendia que as equipes para trabalharem com bebês prematuros, elas tinham que ter capacitações focadas, mais destinadas a isso. Então, nós criamos uma página específica para os profissionais de saúde. Então, na verdade, não é uma página separada, ela está junto, né? Está junto da nossa página e ela tem a área dos profissionais, aonde a gente posta ali a respeito de novas diretrizes, como o método canguru, que a gente teve uma nova regulamentação no ano passado. A gente alimenta com artigos, nós temos os nossos tutores científicos. Então, se o profissional tem uma dúvida, ele vai lá e vê, olha, a enfermeira tal trabalha com pele de prematuro. Vamos enviar um e-mail para ela que ela vai nos dar o apoio numa capacitação. No ano de 2017, nós capacitamos mais de 2.500 técnicos de enfermagem e enfermeiros em todo o Brasil. Numa parceria com a Johnson & Johnson, nós realizamos um curso que foi presencial e também online de cuidado com a pele do prematuro.
foi o start por entender que a questão da pele é uma das questões que mais causa infecção e que aumenta o tempo de internação do prematuro. Então, esse ano nós temos alguns projetos de educação em saúde de novo e a gente sempre tenta promover a integração das equipes. Então, ele é interdisciplinar. Nesse de pele tinham fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros, médicos, todo mundo junto para auxiliar nesse cuidado. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre esses projetos aí, né, 2019, o que tem, mas eu queria que a Lilian falasse um pouquinho sobre a importância da ONG, né? Pelo que eu tive a impressão, daqui a pouco a gente vai saber do Gustavo também, mas assim, tô com meu bebê no braço, nos braços, depois de tanto tempo. E agora, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do trabalho que a ONG realiza oficialmente, né, como ONG desde 2014. Perfeito, eu acho que é importantíssimo, e eu como neonatologista trabalhando especificamente dentro do UTI neonatal e fazendo depois o segmento desses bebês prematuros, a gente observa realmente a insegurança dos pais, tudo. Então, eu acho que a ONG veio primeiro para dar uma resposta fora do hospital, na verdade, né? Para esse acompanhamento e dar um suporte para os pais. Nós estamos falando em números muito grandes, né? O Daniel até lembrou um pouco antes. Nós estamos falando, no Brasil, nós temos por volta de 3 milhões de nascimentos ano. Cerca de 10 a 12% são prematuros. Então, na hora que nós estamos falando de 3 milhões e 10% são prematuros, são 300 mil bebês que estão nascendo. No estado de São Paulo, são 600 mil nascimentos ano. E a gente tem em torno aqui de 11,8% de prematuros. Então, a gente está falando um número expressivo de crianças que vão demandar um cuidado diferenciado após a alta hospitalar. Eles já demandam um cuidado muito importante durante a internação. E esse tempo de UTI neonatal que as crianças precisam ficar é um período muito complicado, principalmente para os pais. A gente tem, eu posso falar porque assim, eu estou dentro da neonatologia faz 36 anos. Agora, dia 8 de março, eu fiz 36 anos de contrato lá no Hospital das Clínicas, no Centro de Terapia Intensiva Neonatal. Então, assim, nesse período houve muitas modificações. E nós somos um dos primeiros serviços de permitir a entrada dos pais. Porque há 40 anos, realmente, não, os pais vão entrar na UTI, vai aumentar o risco de infecção, eles não podem, não vão seguir as normas e, portanto, vai aumentar muito o risco para esses prematuros. A gente viu que isso era uma bobagem. Na verdade, a presença dos pais dentro da UTI é importantíssimo. Não só a presença física, mas também eles se sentirem acolhidos dentro da unidade e eles se sentirem partícipes nos cuidados dos seus filhos. E isso é muito importante. Ainda não é no Brasil todo, né? Não. Mas é uma luta que a gente vem tendo exatamente para que eles estejam atuando e participando juntos. Porque eles têm que conhecer o filho deles e eles vão ter que depois dar conta de cuidar desses filhos. Mas por mais que a gente acolha os pais, permita a entrada, facilite a entrada, a Aline tocou num ponto importantíssimo. Quando a gente está esperando um bebê, a gente faz uma ideia, né, desse bebê, que a gente chama do bebê imaginário. Mas na hora que ele nasce, mesmo quando ele nasce de termo, a gente tem que adaptar aquele nosso bebê imaginário àquele que nós estamos vendo. Imagina nascer um bebê de 500 gramas, 600 gramas, super frágil, né? Que você vê aquela mãozinha pequenininha, o pezinho pequenininho. Ainda mais com a perspectiva atual, né? Até por consciência, as pessoas têm optado ou tentado ter um parto quanto mais natural, melhor. Isso há pouco tempo atrás era quase impensável, né? Era só pensado no parto eletivo. E aí, você projetar isso do parto natural e se o bebê nascer prematuro é um momento já mais começa aí o susto, complicado, né? ainda. Exatamente, é uma mudança muito que grande. É o meu caso. A gente estava com a Ana Fialho, que tudo esperando. Uma médica do Rio, especialista em parto natural. Projetando um parto humanizado. E aí, humanizado tem N aspectos, não é só nascer na banheira. Sim, aliás. Isso é uma pequena parte. O nosso parto foi uma cesariana, prematuro, e a gente acredita que foi humanizado porque teve muito respeito com todas as decisões a serem tomadas ali. Mas a gente projetou esse bebê ideal ali e recebeu a Malu com
27 semanas. Que agora é ideal. Que agora é mais do que ideal. E é a real. Então, essa situação é uma situação de enorme vulnerabilidade, né, Gustavo? Sim. Acho que assim, é muito difícil. No caso do bebê prematuro, no caso de um bebê que nasce com uma malformação, alguma coisa, isso daí se aflora mais ainda a suscetibilidade. E se a equipe que estiver envolvida nesse cuidado não estiver preparado para isso, e ela começar a dificultar o contato dessa família com este bebê, nós vamos estar desconstruindo um vínculo ou não permitindo a formação de um vínculo. E isso vai ter uma repercussão para o futuro dessa criança e dessa família. Né, Aline? Eu acho que é isso que quando a gente trabalha na UTI, começa a ver assim, está sobrevivendo o bebê com 25 semanas, com 24 semanas, que nasceu com 480 gramas. Eu falo, ótimo, tudo bem, acho que é o avanço. Mas vamos ver como que a gente está preparando esta família para que essa criança seja inserida nesta família e seja inserida na sociedade. Porque, assim, às vezes fica parecendo, não é a prematuridade.com, mas existe alguns sites, né? Sobreviveu de 290 gramas, de 320 gramas. Isso não é uma meta. A meta é a gente prevenir a prematuridade. É a primeira meta. É a gente tentar diminuir a prematuridade. Mitigar, né? E nós não estamos, mas está até aumentando um pouco. Nós estamos aí aqui no estado de São Paulo, 11,8% dos bebês nascem prematuros. Lembrando, né, que prematuro seria aquele que nasce com menos de 37 semanas de idade gestacional. O número de bebês que nascem com uma prematuridade extrema, que seria menor de 28 semanas, aí é de 1, 1,2, dependendo um pouco aí do serviço. Mas mesmo assim, né, na hora que a gente extrapola para os Ns que nós temos, que são 3 milhões de crianças nascendo no Brasil por ano, esse número é muito representativo. Vamos trazer agora o Gustavo para a discussão, para ele contar um pouquinho da experiência dele, né? Ele já contou um pouquinho do parto, né? Do que seria e o que foi, né? A doutora Ilha foi precisa. A gente projetou o nosso bebê ideal, eu e a Mariana. A gente esperava ter um parto natural, humanizado, em casa, com doula, aquela coisa toda. Até o morfológico, tudo corria muito bem. Que, se eu não me engano, 24 semanas é feito, né? E são N motivos. A Mari tem pressão alta, estava vivendo uma vida estressante, não entendeu que a gestação necessitava de um olhar atento, ainda mais que a irmã dela já tinha tido filho prematuro. Então, a gente negligenciou essas informações, como pessoas comuns erramos, e com 26 semanas, mais ou menos, a Mari chegou em casa muito mal, de pressão alta. A gente foi para o hospital e observou que o bebê não tinha crescido nada no morfológico para aquele momento. Em 2 semanas. Em 2 semanas, o que é muito preocupante. O bebê, ele é um serzinho ali que ele multiplica assim por minutos. Principalmente nessa fase. Principalmente nessa fase. Aceleração de crescimento. Se você fizer a ultrassom de um dia para o outro, ele tem que crescer bastante. E aí a gente tomou um susto, assim, um sustão mesmo, a gente ficou internado mais, sei lá, 15, 20 dias, que foi o tempo da Mari ter o bebê. Então aí tem uma decisão médica para isso tudo acontecer, é uma coisa... Então o bebê nasceu de 28 semanas? 27. 27 semanas. Primeiro dia da 27ª semana. Até que no momento eu não consegui olhar para nada, só cuidar da minha esposa, para que ela ficasse tranquila e a gente conseguisse, porque cada dia mais o bebê na barriga é um ganho assim, significativo, ao mesmo tempo que se essa linha tênue for ultrapassada, cada minuto a mais também na barriga é muito prejudicial. Então os médicos são assim, espetaculares, eles têm que tomar decisões muito precisas. A gente tinha o Dr. Joffre lá do Rio, que é quem acompanhou o parto da Malu. Ele tomou uma decisão no momento certinho, inclusive no dia do aniversário da minha sogra, bolinho a Mari estava lá na intensiva, bolinho tudo pronto, não tem bolo, vamos nascer. E foi, a Malu nasceu. Às 19h19, eu consegui acompanhar ali um pouco a descida para a UTI, mas esse primeiro momento a UTI fica fechada, que é um momento muito delicado, né, as primeiras 24 horas. E eu fui para o quarto. A Mari muito debilitada, de uma cesárea, a mulher fica debilitada nesse momento.
E é por isso até que é legal de eu estar aqui. Se fosse a Mari, seria legal também, mas eu sou pai, né? É uma coisa diferente, né? A gente está acostumado a falar de maternidade só pro lado da mãe. É um olhar diferente, né? E nesse caso, o pai é muito importante, porque a mãe está debilitada e o bebê não está no colo dela, o bebê está lá na UTI. Quem tem acesso, quem faz essa ponte com a família, sou eu nesse caso. E então, eu deitei na minha cama lá do hospital, a Mari dormindo, da anestesia ainda, aí eu dei um Google e achei prematuridade.com. Eu comecei a ler. Foi aí que eu comecei a entender em que universo eu estava entrando. Eu não tinha... Até aquele momento eu não tinha pensado em nada. Só em vai sobreviver, vamos fazer o melhor possível aqui, concentra. Nasceu, tá bem? Deixa eu entender que mundo que eu tô agora. Realmente o único site que me apoiou e que eu achei as informações e que eu entendi que mundo... Eu assustei também bastante, porque tem consequências do bebê nascer prematuro. Mas eu procurei não falar nada assim para ninguém naquele momento, guardei comigo as minhas ansiedades. No outro dia de manhã, na hora que eu podia entrar no TI, 4h30 da manhã, 5h30, eles me liberaram, eu entrei, fui ver minha filha. E dali em diante eu fui trazendo a Mari para esse caminho, a gente foi junto, mandei um e-mail, quem me atendeu na época foi a Denise, que sou sócia, né? E eu sou produtor de cinema, né? Eu trabalho com cinema. Então a gente estabeleceu um vínculo ali muito legal, a gente é amigo pessoal hoje, fora do mundo da prematuridade. A Denise vem para São Paulo, a gente se encontra, a gente tem um projeto junto, que se tudo der certo vai sair do papel, que é um filme sobre prematuridade, que a gente está na luta, e para informar mais, porque a informação é muito importante, gente. A gente tem informação sobre N coisas do nascimento, né, do parto. Prematuridade, com esses números altíssimos que a doutora colocou, a gente tem muito pouco. Muito pouco. A gente pode elencar, né? Down, a gente sabe muito sobre Down, a gente sabe muito sobre N patologias. Agora, a prematuridade está chegando perto de uma epidemia mundial, porque no Brasil são 3 milhões, mas no mundo são 15 milhões. 15 milhões é um número muito significativo, sendo que boa parte deles vem a falecer. E dentro da UTI neonatal, a gente vê uma realidade muito dura. Tanto é que, eu não sei se isso é uma técnica, você me conte ou não, mas os médicos e os enfermeiros, eles demoram a te dar uma confiança, a te tratar assim, não digo com carinho, mas eles esperam uma evolução do bebê um pouco também, porque não vai te dar toda esse... Nossa, vai dar tudo certo. Eles têm medo de dar esperança. Vai dar tudo certo. Não, tá tudo... Porque o índice de mortalidade, ele é altíssimo. Quando sua filha nasceu, que ano foi? 2016. A Malu fez 3 anos agora, dia 5 de março. Perto de quando você fez o seu aniversário de UTI. 36 anos. Mas o que ele colocou é extremamente importante. Na verdade, assim, não é que os médicos não querem dar, é que a gente está passando também na mesma situação de não saber quanto que aquele bebê vai ter chance de sobreviver ou não. Porque muitas vezes os pais vêm perguntando assim, mas quantos % de bebês que nascem com 27 semanas e um dia, e realmente a gente valoriza, porque a gente fala assim, é 27 semanas e um dia, é 27 semanas e 2 dias, porque cada dia faz diferença em relação à sobrevida e em relação às consequências futuras que ele pode vir a apresentar. Então, no início, a gente tem que estar mantendo os pais informados e muitos médicos e enfermeiras, mas muitas vezes a equipe fica com medo de fazer vínculo. Eu já sou diferente, talvez por causa do tempo que eu trabalho dentro de UTI neonatal, eu acho que independente do tempo que a criança vai ficar conosco, né? E isso vai ficar pode ser uma nesse mundo, sensação minha também, tá? Não, eu sei, mas vai ficar no mundo, a gente tem que fazer com que os pais se interessem por aquela criança, comecem a fazer vínculo, porque essa criança faz parte da sua vida. Exato. Independente de quanto tempo ela vai ficar na sua vida, Perfeito. ela faz parte da sua vida. Perfeito. E a gente fala assim, mesmo que seja 1 dia, 2 dias, você foi pai, Um você foi brilhinho mãe. de olho, né? Exatamente. E o que me deixa mais assim, tranquila com esse pensamento, é que quando a mãe e o pai vêm, às vezes está cheio de aparelho, né? Tem aquele aparelhos piscando, luzinhas, tocando
alarme. O barulho é o que mais incomoda. É barulhento, a UTI é um ambiente inóspito, né? É um ambiente que agride quando entra pela primeira vez. E daí você vai ver o bebê prematurinho dentro daquela incubadora, com um monte de fio saindo dele, soro pendurado. Entubado, no ventilador, que também apita de vez em quando. Então, assim, é muito estímulo sonoro, visual, coisa. E um bebê como que ali, perdido ali dentro. Mas aquele bebê é o seu filho. E eu acho que é nisso que a gente tem que se pegar. Então, a gente, quando eu falo, quando dou aula, tudo, eu cito muito isso. Eu acho que, assim, independente da chance do bebê, é o seu filho. E, portanto, para o seu filho, pode ser 100% se ele sobreviver, não é? A Malu não sobreviveu, não está aí para mostrar isso. E daqui a pouquinho a gente vai contar também como é que o Daniel veio para a ONG, né, e o trabalho que ele faz lá, tá? O programa Terceiro Setor vai agora para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Terceiro Setor, que hoje mostra o trabalho desenvolvido pela ONG Prematuridade.com, que atua em todo o Brasil. No estúdio, Aline Hennemann, vice-diretora executiva da ONG Prematuridade.com, Lilian dos Santos Rodrigues Sadek, vice-presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Gustavo Cabral, pai de um bebê prematuro, e Daniel Neres, jornalista e voluntário da ONG Prematuridade.com. Daniel, no primeiro bloco você ficou aí só assistindo e ouvindo todas as informações que os colegas trouxeram. Quero saber como você chegou até a ONG Prematuridade.com, se foi o Daniel Pessoa, se foi o Daniel jornalista, né? E como é que você está agora inserido nesse trabalho tão bonito? Então, eu conheci o trabalho da ONG em 2016. Eu estava representando uma outra ONG de Santos que atua na causa da hepatite C, que meu pai é paciente, eu também sou voluntário. E no networking eu conheci o trabalho delas com a prematuridade e fiquei apaixonado. Abracei a causa e nesse mesmo ano, em novembro, eu fiz o meu primeiro trabalho para eles, que foi fotografar um piquenique com prematuros no Parque do Ibirapuera. E ali eu fiquei realmente tocado, eu senti a importância do trabalho delas e entrei no barco. E hoje eu estou, agora cada vez trabalhando mais com elas e fazendo a parte de atualização de site, de mídia social, de assessoria de imprensa. Tem um Instagram, porque antes da gente começar o programa ele já estava aqui fotografando tudo, né, para colocar no Instagram também, né, Daniel? Assim que acabar já vou publicar os stories. Como que o pessoal encontra vocês no Instagram? É prematuridade.com. Prematuridade.com. Isso, escrito.com. Então, todo esse trabalho de comunicação, de mídia, você que toma conta, você que está à frente aí para ajudar na divulgação? Isso, eu não estou sozinho, tem outras pessoas que trabalham com a gente e o grupo de voluntários está crescendo. Atualmente a gente tem um grupo de WhatsApp com 27 voluntários de 9 estados diferentes. Então é uma coisa que não só voluntários voltados à comunicação, voluntários em geral? Não, a maior parte dos voluntários é de famílias, de familiares de prematuros, né? E a minha ideia é trabalhar cada vez mais com eles e dar seguimento a esse trabalho. Você é pai? Sou pai, sim. Mas não passou pela experiência da prematuridade? Não passei pela experiência, mas entendo toda a dificuldade que envolve, né, o nascimento prematuro. Maravilha, parabéns. Eu queria que a gente entrasse agora explicando um pouquinho, né? Quem que tem risco de ter um parto prematuro, né? O Gustavo trouxe um pouco da situação da esposa dele, a questão da pressão alta, a irmã dela também já tinha tido um parto prematuro. Mas assim, quais são os fatores, né? O que determina? Enfim, eu acredito que se tiver alguma gestante nos assistindo, vai querer também ter essas informações, né? Não, são informações importantíssimas. Inclusive, deixa eu só lembrar que eles dois estão com a camiseta do 17 de novembro, é o Dia Mundial da Prematuridade. E acho que é um momento onde a gente para muito para discutir, junto com a obstetrícia, né, as causas da prematuridade e como evitar. Uma das causas é a pressão alta. Isso realmente é uma das principais causas, pelo menos aqui no Brasil, que pode desencadear o parto prematuro. Ou não é o parto prematuro, porque não entrou em trabalho de parto. Você tem que interromper a gestação
Porque a pressão alta na gestante leva a uma alteração da placenta, diminuindo o substrato e o oxigênio que está indo para o feto. E por isso que o Gustavo tão bem definiu aí que não tinha crescido nada em 2 semanas. Por quê? Porque a placenta vai ficando insuficiente, vai levando a um outro termo que ele usou agora, que é a centralização, que na verdade isso é um sinal ultrassonográfico, que os obstetras vão estar analisando como que está sendo a reação, no caso ali da Manu. Do Doppler. Então, isso, olha lá, ele já conhece Centralização do todos os Doppler. termos. É o exame que fazia de manhã, de tarde, De noite. No hospital, enquanto a sua esposa estava internada. É isso Antes que de é a indicar. avaliação, se nasce ou não nasce naquele dia, Isso. é através desse exame. Exatamente. Então, uma das causas é a hipertensão. Aí a gestante tem que ficar internada, tem que fazer todo esse controle. Foram muito bem assistidos, porque tem que ir fazendo esse controle. E como o Gustavo bem colocou, é um momento assim, aqui é melhor ficar mais um dia dentro da barriga da mãe, ou é melhor já tirar e correr o risco aqui fora, mas a gente ter condições dentro de uma UTI neonatal de cuidar. Tem outras doenças maternas que também podem levar à prematuridade. Então, tem a diabetes, doenças reumatológicas, tem alterações do colo do útero. Se o colo é muito curto, começa a gravidez se desenvolvendo, o útero vai crescendo, esse colo começa a ficar permeável. Então, é o risco também do colo curto. Mas tudo isso pode ser minimizado com bom acompanhamento pré-natal. Acho que isso é importantíssimo, esse acompanhamento pré-natal. Lilian, você trouxe também que tem aumentado o número de prematuros, né, no Brasil. Você falou sobre a prevenção, né? Como trabalhar isso? São campanhas, eu vi que vocês fazem campanhas nessa data, né, do dia 17 de novembro, tem outros projetos aí desenvolvidos durante todo o ano, mas enfim, como prevenir, né? De que forma trabalhar para que esse cenário mude? Então, nós temos como eu estava falando, várias causas de prematuridade. E o que você tem que trabalhar aqui é muito melhorar o acesso ao pré-natal e que esse acesso seja precoce, ainda no primeiro trimestre de gestação. E vou até aproveitar a fala do Gustavo, que foi muito rica. Como ele falou, eles estavam no primeiro filho, né, numa situação ideal, pensando no bebê ideal. Casal jovem, a princípio saudável. Exatamente. Mas daí começou a surgir um problema, que foi a hipertensão pulmonar, hipertensão arterial da mãe. Na verdade, ele mesmo colocou, a mãe com trabalho, com as pressões do dia a dia. E eu acho que a sociedade tem levado muito isso, né? A mulher, mesmo quando gestante, ela quer... Não digo que seja a sociedade, porque a mulher também quer. Ela quer continuar trabalhando, quer continuar fazendo tudo que tem que fazer. Performando. Exato. E é justo isso. Só tem que ter atenção, Só né? tem que ter a atenção, exato. Eu acho que é isso. E que o pré-natal, o obstetra, tudo, está conversando e fala assim, olha, é um momento de 9 meses, que a gente gostaria, né? Que todos fossem de 9 meses, onde a gente tem que ficar um pouco mais, a mulher mais introspectiva, tem que pensar um pouquinho. Tem que desacelerar, né? Desacelerar, perfeito. Eu acho que é isso mesmo, é desacelerar. Por quê? Porque está gestando, né? Está criando uma vida dentro E aqueles 9 meses daquele filho você nunca mais vai viver, né? Nunca mais vai viver. Com certeza, né? Isso nunca vai ter vai viver com outro filho, pode ser, mas com aquele filho. Mas Mas uma sempre é mesma diferente. experiência. É sempre diferente, eu ia falar, é sempre diferente. E uma coisa importante, né? Lembrar também que as questões relacionadas ao abuso de drogas, né? E drogas, quando a gente fala, não é o crack, não é cocaína. Eu tô falando de álcool, eu tô falando de cigarro, isso aumenta também as questões relacionadas à prematuridade. As adolescentes, a gente tem uma relação direta da adolescência com o nascimento prematuro, o que muitas vezes, né, a gente fala dentro das UTIs, a gente tem 2 crianças para atender, que é um prematuro e mais uma criança que está ali junto acompanhando. Então, isso também aumenta muito a vulnerabilidade desse prematuro. Nós temos hospitais espalhados no Brasil, onde nós temos nascimentos prematuros de mães adolescentes que abandonam os filhos, que já seria difícil receber um filho a termo, imagina receber um filho, isso é relato, isso está descrito, elas escrevem para a gente também. Eu não posso ter um filho assim pequeno, eu não vou conseguir cuidar,
Ninguém me falou que ele podia nascer assim. Ninguém me falou. Então, assim, quando a gente pensa, né? Eu não sei se a Mariana, se vocês fizeram curso de gestante, se chegaram a fazer ou não deu tempo, A né? prematuridade é uma doideira, né? Porque você não faz nem o chá de Porque bebê, isso. a barriga não cresce. Interrompe tudo. Exato, A foto da Mariana para com a barriga tudo. maior é menor que a minha hoje. É verdade. Mas é, Se olhar a foto da interrompeu Mariana, o isso. máximo de grávida dela, ela tá normal. Ela não tem uma barriga de grávida. Aquelas fotos lindas. Aquele ensaio que hoje em dia todo Não. mundo faz. A tá gente bom. fez um chá de bebê com 1 ano da Malu. Junto. Porque Isso é interessante. não tinha como fazer. Em que sentido? Quando eu entrava para dar o curso de gestantes no hospital, eu dizia assim, olá, boa noite, eu sou a Aline, sou enfermeira da UTI neonatal. Gente, eu ia para dar aula de cuidados com recém-nascido. Quando eu falava que eu era da UTI neonatal, as mães me olhavam e falavam, o que ela está fazendo aqui? Não vai nascer prematuro. Por que ela está aqui? Eu não vou falar sobre prematuridade, eu vou falar sobre os cuidados com o bebê. Então, assim, quando a gente fala de UTI, o próprio nome, né, a sigla UTI, Unidade de Terapia Intensiva, ela remete à perda. Ainda hoje, eu não sei se a senhora concorda comigo, Ela doutora. assusta, né? Ela assusta. Então, eu não quero saber disso, eu quero ter uma gestação tranquila, então eu não quero saber o que é prematuridade. Até porque tem muito romantismo, né, na Sim. maternidade. E é preciso, esses cursos também ajudam a desromantizar um pouco Sim. e trazer a mulher para a realidade. Vai chorar, vai ter cólica, Vai. vai machucar o peito, Vai. enfim, né? Tem que ter Exatamente. essa realidade. Então, elas já vão para o curso, assim, muito românticas. E aí você solta a sigla UTI, elas querem sair correndo, né? Eu imagino. Eu terminava de falar, se olhavam. Eu disse, os entreolhares já me dizem tudo, elas não me querem aqui. E isso é muito importante. Uma coisa que tu trouxeste, né? A Malu foi para UTI neonatal e aí naquele momento eu não fiquei com ela, né? Que foi o teu caso. E hoje a gente tenta fazer um pouco diferente esse processo. Se a Malu foi para a UTI neonatal, hoje alguns hospitais já vão convidar o Gustavo a ir até a UTI neonatal. De imediato? De imediato. Por que isso? Porque a partir do momento que eu nego a entrada do pai na UTI neonatal, ele sai de lá com uma pulga atrás da orelha que se transforma num elefante, não é mesmo, doutora? Porque eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que estão fazendo, por mais que eu acredite que é o melhor, eu não sei. Perfeito. Eu não sei o que é. Que aí que eu coloco que o meu parto foi humanizado. O Dr. Joffre, no caso, ele sentou com a gente. Do momento que falou vai nascer, foram 3 horas de conversas de A a Z, tudo o que ia acontecer. Mesmo se eu tivesse ido com a Malu, seria incrível. Mas mesmo nesse momento, ele falou, é um momento delicado pra gente, a equipe médica tá atuando com toda a força ali dentro, é o momento mais delicado, então a gente prefere fechar por, em média, 1, 2 horas. Depende do que vai acontecer, né? Porque se piorar o quadro ali, isso pode se prolongar. Mas se eu pudesse ir, seria perfeito. Mas no meu caso, eu não fiquei com dúvida. Eu sabia exatamente cada passo que seria dado. Isso é muito importante. Porque a gente não saber é que nem entrar em avião, né? Quem tem medo de avião, acho que o maior medo é você não sabe o que está acontecendo. Nesse caso, eu sabia tudo o que estava acontecendo. Então eu fui deitar na minha cama, eu sabia que às 4h30 da manhã eu ia poder entrar. Eu procurei meu reloginho e 4h30 eu estava lá. Se eu pudesse ter entrado direto, seria muito melhor. O que a gente tenta fazer o pai vai junto, porque o centro obstétrico é no local, né? E a UTI neonatal em outro. Esse transporte, que você vai sair com o bebê prematuro, de incubadora lá do centro obstétrico, para ir para a UTI, que o pai ou o outro acompanhante, às vezes é a avó, às vezes é uma amiga, quem estiver lá, né? Vá junto, mas depois que colocou na UTI, já sabe qual é a sala, onde é o local, tudo, aí a gente pede realmente para sair, porque são vários processos que a gente vai ter que estar realizando. É um processo que eu até prefiro nem olhar, de verdade. Eu vivi muita coisa dentro da UTI, eu vi muito bebê morrer, eu vi muito sucesso e insucesso ao mesmo tempo. Quanto tempo a Malu ficou? 95 dias, e aí que eu queria chegar num ponto, se eu puder entrar aqui. Claro. A prematuridade ela é feita dos dois extremos da coisa. Então a gente está falando aqui de como, né, mitigar isso, mas o mitigar ele passa por uma série de questões de educação, de desenvolvimento de país, de uma série de coisas. Eu queria aproveitar que o nosso programa é dentro da LESP e eu queria colocar uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje. A licença maternidade no Brasil são 120 dias. Isso para empresas que respeitam a lei, né? Porque a gente sabe que tem um monte que não respeita.
As empresas cidadãs te dão mais 2 meses. E são muito poucas as empresas cidadãs. Então eu considero 120 dias no Brasil. A Malu ficou 95 dias internada. Então um bebezinho que nasceu do tamanho da minha mão, passou 95 dias dentro da UTI, com a mãe e o pai. Bom, eu não, né? Porque eu tenho 3 dias. Agora 5. Certo. É, 5. Agora são 5. Mas quando a minha Malu nasceu, ainda eram 3 dias. Aí esse bebê desenvolve. A hora que ele vai para casa, a mãe volta a trabalhar. Se você pegar em todos os parâmetros de ONU, de desenvolvimento humano, IDH, países envolvidos, você precisa dos famosos 2 anos para o bebê se desenvolver. Até porque, assim, me explica, Aline, mas assim, ele teve todos os cuidados lá na UTI, ficou internado A Malu 90 nasceu numa das dias. maiores Mas UTIs assim, do quando ele Brasil. volta para casa, ele tem a alta, o bebê tem a alta, ele tem outros cuidados especiais em casa também, Tem, que a mãe e tem. o pai têm que dar. Então essa mãe não teria como voltar a trabalhar, né? Não teria. E aí a gente tem um grande problema social, eu diria, porque normalmente essas mães, elas têm que escolher se elas vão ficar com seus filhos ou se elas vão voltar ao trabalho. Muitas deixam o trabalho, só que Deixam muitas definitivamente, deixam né? Acabam tendo que definitivamente. pedir demissão Sim. porque não como. conseguem A voltar. empresa Não tem não como. vai ficar pagando seu salário. Que era No onde ele queria caso- chegar agora, né? É, onde eu tava quase chegando. Ela ficou quanto tempo com a Malu? 20 dias, 30 dias? É que no caso, a Mari trabalha numa empresa muito atenciosa. Eu posso falar o nome? Claro. É a TV Globo. A TV Globo, ela tem, enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas nesse aspecto humano ela cuida muito dos funcionários. E nesse caso, ela permitiu ainda mais um tempo. Ela deu uma licença para a Mari. Porque a Mari, inclusive, trabalha na responsabilidade social da TV Globo. Então seria uma coisa muito incoerente, né? Incoerente. Então a gente briga muito hoje juntos. A nossa maior luta hoje é pela PEC. Isso. É para que se aprove a PEC. E o ano passado, um deputado fez o desfavor. O distrato, né? Ele fez o desfavor, sei lá, não sei nem usar a palavra, de incluir a lei do aborto nessa PEC. E é uma PEC que prorroga o tempo que o bebê está dentro da maternidade, da UTI, não conta como licença. Se você pegar todos os desenvolvimentos, os índices de desenvolvimento sociais humanos da ONU... Até porque, até onde eu imagino, a licença, a maternidade é para criar esse vínculo da mãe com o bebê, Exato. esse cuidado, etc e tal. Se ele está na UTI, a mãe não está tendo esse contato. Não, ela até tem o contato, mas Mas é é um muito contato, pouco, né? um contato que não é um Não, contato e tem uma questão restrito, de desenvolvimento vigiado. do bebê. Mas de qualquer jeito é um contato importantíssimo. Eu só estou Sim. falando isso porque já tiveram ideias de falar assim, bom, então a mãe volta a trabalhar e depois quando o bebê tiver alta, ela vai. Ah, Não, não. porque Com que cabeça? como a gente, primeiro que Como não que tem a mãe cabeça. não- E né? segundo porque é Volta importantíssimo como? eles estarem lá dentro da UTI. Durante toda essa fase, não é? Você está lá Total. vendo como o sucesso, eu brinco com as mães, o bebê dá 2 passos para frente e 1 para trás, né? Esse sobe e desce, que parece uma montanha russa de Ganha emoções, 15 gramas, né? perde 8. Ai, meu Deus, o que Essa eu fiz? montanha russa Uma de grama, emoções. a gente conta gramas. Caramba. A gente Ela conta precisa número de tá lá. apneia. Então, assim, eu vou bater nessa tecla da ONU, Isso. porque, assim, tem um filme que chama Começo da Vida, da Stella Renner e da Maria Farinha Filmes, Uhum. que são grandes amigos meus. Eles falam lá do desenvolvimento do bebê nos 2 primeiros anos. Isso é uma diretriz da ONU para desenvolvimento. Então, você vai pegar lá países como Suíça, são países desenvolvidos, a mãe tem 1 ano, o pai tem outro ano. Para acompanhar São 2 anos, né? o desenvolvimento do bebê nesses 2 anos. Isso vai desenvolver o bebê, vai diminuir o índice de pressão alta, diabetes, tudo no futuro. Os bebês que ao longo desses 2 primeiros anos têm o tratamento adequado, eles se tornam seres humanos muito melhores no futuro, na ótica da saúde. Então, quando você tira isso da mãe, agora você imagine, o Gabriel que eu citei hoje aqui no intervalo, ele ficou 180 dias até conseguir o home care. Aí ele ficou mais quase 1 ano no home care em casa. E a mãe? Quando deu 120 dias, o que ela fez? Se não é uma família estruturada. E só trazer um cenário, o Só pra cenário que gente ele explicar, traz é um porque ele cenário falou de no paciente. intervalo, né? O Gabriel, ele nasceu com quantas semanas? O Gabriel nasceu com 24 24 semanas. É um caso também que a prematuridade.com abraçou, né? Aline, vocês acompanharam esse Sim. caso e tal. Então, só para explicar para o telespectador, por isso, ele Isso. ficou todo esse tempo no hospital e depois É, mais ele um teve, ano. ele teve probleminhas, com home né? care. Então ele teve um derrame, ele teve um problema digestório, que é uma das coisas que mais interfere no desenvolvimento do bebê. Ele passou por 6 cirurgias e ele tinha 600 gramas. Então, com 120 dias, essa mãe teve que voltar a trabalhar. Porque ela não voltou a trabalhar. Mas e se tivesse? E se fosse
uma pessoa que mora num centro afastado, num afastado do centro desenvolvido. A minha Lu, o Gabriel, nasceram num dos melhores hospitais do Brasil, com um dos melhores médicos do Brasil. Eu tenho uma sorte incontável. E só abrir um parênteses, né? O Gabriel saiu 180 dias com home care. Ter um serviço de home care é algo colocado para os pacientes particulares, pacientes que contam com um convênio, que não é o Sistema Único de Saúde, que não prevê, né, doutora, que a gente tem um home care. E o médico então, que pediu isso. Ela vai para casa acompanhado pelas unidades básicas de saúde, quando a gente consegue fazer, né, amarrar essa assistência. Se ele está fazendo uso de oxigênio quando tem alta hospitalar, alguém vai ter que se responsabilizar por ver esse prematuro, porque ele pode voltar imediatamente depois, por não estar sendo acolhido e atendido da forma adequada. E aí que a gente fala do follow-up, que é o acompanhamento desse prematuro. Então, assim, o caso do Gustavo é um caso de realmente, assim, privilégio, como ele diz. Porque o serviço que ele foi atendido, a forma com que se conduziu é uma. A realidade da maior parte dos nossos prematuros no Brasil não é essa. Os nossos prematuros, eles vão para casa e as famílias não sabem como fazer esse cuidado. Muitas vezes esse prematuro, ele precisa de um suporte de oxigênio e ele não tem. E ele aumenta o tempo dele de internação, aumenta a infecção e pode acabar aumentando a morbimortalidade porque ele não teve condições de ir para casa. É sobre isso que a gente está falando hoje. Então, assim, as questões relacionadas à prematuridade e um pouco do descaso com isso, e daí eu trago que a ONG trabalha com a questão de advocacy, né? E hoje a nossa maior luta realmente é a licença, porque eu sei que essa mãe que está lá no hospital de clínicas, se ela conseguir ficar todo o período que o bebê está internado, oferecendo leite materno, e que ela tenha o período dela depois para poder continuar oferecendo leite materno para essa criança, vai fazer a diferença no futuro desse prematuro. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. A gente tem hoje, né, doutora, vários estudos mostrando que o contato do pai e da mãe junto do bebê, ele diminui vários agravos no futuro. Bebê canguru é a prova cabal disso. E é de graça, né? Não é custo, não aumenta custo. E ele diminui vários agravos, inclusive agravos psicológicos, né, de alterações depois, de transtornos mesmo, que a gente vê que está aumentando até em bebês que nascem a termo, que depois, se não tiver este apego, se não tiver esta família, não se tiver um vínculo adequado, ele vai ter alteração de relacionamento, de comportamento e uma série de coisas. Imagina o prematuro que já tem, no início da sua vida, uma paredinha ali atrapalhando aquele contato inicial, né? Na fase que ele está ainda instável, no ventilador, tudo. Na hora que ele começa a sair, o canguru, que é o contato pele a pele da mãe com o seu bebê, numa posição que ele fica mais verticalizado, tem inúmeros trabalhos mostrando que a criança fica muito mais estável, a frequência cardíaca fica boa, tem muito menos notável, esquecimento. Né? O número de apneia diminui. Isso, exatamente. O aumento do ganho de peso. Isso é uma técnica colombiana, foi um médico colombiano que inventou, de graça, ele inventou nas favelas colombianas. E ele inventou exatamente porque não tinha incubadora para todos os bebês. E esse ano faz 40 anos, né? A gente está comemorando 40 anos do método canguru. Só para voltar uma coisinha, quando ele falou dos 2 anos, na verdade a gente tem uma campanha dos 1000 dias. 1000 dias, Por que é 1000 dias? 2 anos. Porque ele pega os 9 meses de gestação e mais 2 anos. É isso. E ela tinha falado da idade corrigida para prematuridade, eu vou aproveitar então esse gancho. Então, na verdade, quando a gente fala 1000 dias, a gente está falando da gestação mais os 2 anos, porque realmente é um período primordial para o desenvolvimento dessa criança. Não só para evitar as doenças crônicas não transmissíveis, né, como diabetes, a doença cardiovascular, hipertensão arterial, mas também para o desenvolvimento neurológico da criança, contemplando aí o cognitivo também, né? Então, isso é importantíssimo. Se a criança nasceu, como a Malu, com 27 semanas, ela nasceu 13 semanas antes das 40 semanas, certo? Então, são 3 meses aí e 1 semana que eu tenho que estar descontando dessa criança na hora que eu vou avaliar nos primeiros 3 anos o peso, o comprimento e
a parte do desenvolvimento neurológico. Porque se eu considerar, né, com a idade cronológica dela, da idade que ela nasceu, claro que ela vai estar atrás. E vai desanimar os pais. Você fala assim, nossa, essa criança está desnutrida. E ela está lá ganhando seus 20 a 40 gramas por dia, né? Crescendo. Então, isso é importantíssimo de estar falando. Aline, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria só que você deixasse o site para quem quiser mais informações, quem quiser se voluntariar, quem quiser fazer uma doação, empresas que queiram ser parceiras de vocês. Então, a gente gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de estar colocando aqui um pouquinho do nosso trabalho. A ONG Prematuridade.com pode ser acessada através do site, pode ser acessada através do e-mail contato@prematuridade.com. Nós temos vários projetos, além do projeto, né, que o Gustavo já falou, do filme, que a gente acredita que esse filme vai realmente fazer a diferença, no sentido de que a gente vai levar a informação para a população de uma forma lúdica e que realmente seja significativa, e é isso que a gente precisa na prematuridade, trabalhar com a questão relacionada a significado. Nós precisamos tocar as pessoas a respeito de prematuridade. Nós não podemos mais ser apenas afetivos, nós temos que ser efetivos. O cuidado que é realizado dentro da UTI neonatal, ele tem que se estender tanto para os pais quanto também para os nossos pacientes prematuros. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. A gente é que agradece. Parabéns a vocês pelo trabalho. O programa Terceiro Setor de hoje termina aqui, lembrando que este conteúdo fica disponível no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.